Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, né, recapitular o que já foi visto na aula passada e vamos dar continuidade mais para frente no que a gente viu até aqui, né? Então vamos lá. Na aula passada eu falei sobre um pouquinho sobre o abate bovino, né? Como é feito o abate bovino, quais os métodos utilizados para fazer o abate bovino. Então, antes de mais nada, antes de chegar nos currais de espera, acontece o transporte desses animais. Esses animais, eles são trazidos, né, preferencialmente de um lugar próximo ao abatedouro, para que eles não sofram muito estresse no percurso. E aí acontece o seguinte, eles chegam nos currais, e nesses currais aqui, eles têm a sombra, né, que melhora a sensação térmica e favorece, então, com que esses animais ficam mais tranquilos, mais relaxados, vamos colocar assim. E aí, eu não sei se dá para você observar aí, Ana, mas aqui é jogado tipo como se fosse uma água para eles ficarem refrescados, para eles ficarem descansados, para que quando ocorrer o abate, eles sofram menos estresse possível. Então, esses são os currais de espera. Aí acontece, então, a condução e a lavagem dos animais. Como acontece essa condução? Geralmente é feita a condução, são separados por raças de animais, né? Então, eles colocam cada ala, né? Vamos assim dizer, eles colocam um tipo de animal. E aqui, não sei se você consegue observar, tem tipo uma portinha que eles vão conduzindo esses animais para sensibilização. E essa condução acontece e a lavagem dos animais. Geralmente a lavagem dos animais é só com água mesmo para tirar, né, algum resquício, alguma sujidade, enfim, para aquele animal ele venha estar preparado. Aí acontece a condução desses animais para insensibilização. O que seria essa insensibilização? Antes de fazer o abate, assim, propriamente dito, onde acontece a sangria, tem que acontecer como se fosse uma espécie de, vamos colocar assim, uma espécie de anestesia para o animal, que vai acontecer essa insensibilização, que eu vou explicar para vocês como que funciona. Então, vamos lá. O local da insensibilização é um local, né, no meio da fonte, onde é utilizado uma pistola de dardo, né? Que essa pistola, ela vem com o intuito, ela é como se fosse tivesse dado um choque. Normalmente, o local mais utilizado é na fonte, né, do animal. E aí, essa sensibilização, ela tem que ser muito bem feita para que o animal não sofra. Como aqui, ó, o que que acontece? Ele é encaminhado num box, né, de uma parede móvel, e isso reduz o espaço, né, lateral conforme o tamanho do animal, né, ajustando a cada tamanho. E aí minimiza os movimentos do animal, e nisso acontece que eles colocam a pescoceira onde prende, né, nessa figura aqui, essa pescoceira ela prende o pescoço do animal, deslocando então impedindo, aliás, com que ele se desloque dentro desse box para ocorrer uma sensibilização de forma mais correta. E em seguida é colocada uma bandeja, né, na cabeça dele para ficar bem retinho a cabeça dele, para que ele não se mova e para que seja feita a insensibilização de forma correta e com isso ele não venha sofrer. Professora, mas se acontecer de ele se mover e, e não for feita a sensibilização correta, o que, que pode acontecer? A gente vai ver um pouquinho o que, que pode acontecer, quais os malefícios, né, que traz para a carne, né? Tudo isso a gente vai olhar mais para frente. Então vamos lá. Depois disso, o animal, né, ele depois dessa injeção que ele leva, ele simplesmente ele cai, né, insensibilizado, e aí tem algumas características que eu posso observar que se foi feita realmente a insensibilização correta. Ó, a perda da consciência e colapso,
né, imediato à queda, né, do animal. Então, por exemplo, se está lá nas questões, cite no mínimo 5 características que demonstrem que o animal ele foi feito a sensibilização correta para o abate. Então, você pode colocar a perda da consciência, né, imediato, a queda do animal, a musculatura, ela fica contraída, ou seja, ele fica duro, né, as flexões dos membros traseiros e extensão do dianteiro, a ausência de respiração rítmica, então ele não vai ter a respiração contínua, né, vai ser mais, vai suspender, não vai ter. A pupila, ela se torna dilatada, né, como você pode observar que o olho dele tá dilatado, a ausência do reflexo corneal, onde o olhar dele deve se apresentar fixo e vidrado, ele não pode ficar se mexendo, né? Os olhos não podem estar rotativo, né? Porque isso vai mostrar com que o animal ele está consciente ainda, e com isso vai ocorrer diversos danos na carne. A mandíbula do animal, ela tem que estar relaxada, né? A língua dele tem que estar próstata. Então, tudo isso tem que acontecer para mostrar que o animal foi feito a insensibilização correta, e por isso a ausência de vocalização, ele não vai estar saindo nenhum som, né, da boca dele. Depois disso, acontece o que? A sangria. Depois da insensibilização, o animal ele é colocado, preso por correntes, né? Aonde ali eles normalmente vai passar, aqui, quando mostra nessa imagem aqui, vai passar uma faca para poder realizar a sangria, e aí tem um tempo determinado para que essa sangria ocorra, e aí depois vai continuar o processo. A esfola, o que seria a esfola, né? Que tem duas imagens, a primeira mostra que a esfola ela é feita mecanicamente, a segunda mostra que a esfola pode ser feita manualmente. A esfola feita mecanicamente utiliza-se, então, uma máquina onde é preso os pés do animal, né, cortado, é presa a parte de cima que é preso, e umas correntes grudadas em volta do couro do animal, do bovino, aliás, e aí ele vai descendo. Essa corrente ela vai descendo de cima para baixo e tirando todo o couro do animal. Aqui nessa outra, eles fizeram o mesmo processo, né? Penduraram o animal também, só que eles estão fazendo manualmente. Demora um pouquinho mais, né? Nas grandes indústrias é utilizado a esfola mecanicamente, né? Através da máquina, e nas pequenas indústrias ainda se é utilizado a forma manualmente. O que acontece? Antes de todo esse processo, existe algo chamado dieta hídrica. Professor, o que seria a dieta hídrica? A dieta hídrica, ela é muito importante porque ela irá ajudar o animal, se tiver ali no organismo dele, porque a partir do momento que ele sai da onde ele vai, das fazendas e vem para o abatedouro, ele não pode comer mais nada. Então, essa dieta hídrica é utilizada, a dieta de 8 a 12 horas, para limpar o intestino, literalmente limpar o intestino do animal. E se essa dieta hídrica não ocorrer de forma correta, né, se não ocorrer, se o animal ali, infelizmente, tiver alguma coisa ainda dentro do organismo dele, vai acontecer isso. Na hora que eles fizerem esse folivô e for partir o animal, simplesmente as fezes que estavam dentro do animal, elas vão ser liberadas e vai acontecer que essa carcaça toda que ela vai estar perdida e ela vai ser então descartada. Alguma pergunta, Ana? Se você tiver alguma pergunta, é que eu não estou conseguindo ver, mas aí você pode abrir o microfone e falar, tá bom? Tá bom. Ok. Aí o que acontece? A esvisceração, como ocorre? A esvisceração, ela envolve a remoção, então, das vísceras abdominais, pélvicas, além dos intestinos, bexiga, estômago, são carregadas em bandejas, né, através nas mesas para a inspeção, porque o que aconteceu aqui? Esses órgãos aqui, se não tivesse acontecido essa contaminação,
eles seriam utilizados, né? E como aconteceu a contaminação, elas são carregadas, e aí o que acontece? Se essas, é, como eu vou dizer para você, esses órgãos, né, essa evisceração, ela foi contaminada, elas irão para a graxaria, né, onde serão condenadas para utilizar, para fazer sabão, enfim, serão descartadas porque não pode utilizar no processo de alimentos. Alguns subprodutos, né, como o bucho, tripa, a bilis, são levados, então, para o seu adequado processamento. Então, as carcaças são, então, lavadas com água quente e encaminhadas para refrigeração. Então, o que que acontece? A evisceração é o seguinte, acontece a separação das vísceras abdominais, que estão em boa qualidade, é levada em bandeja para fazer a inspeção e depois na área de processamento, onde vai ser direcionado para graxarias que estão condenadas, que estiverem boas, serão direcionadas para o processamento. E as carcaças, elas são divididas em dois. Eu acho que aqui nessa figura que podemos já observar, as carcaças são divididas em duas bandas, né? Onde elas irão para refrigeração, para que aconteça, então, o processo de refrigeração para que venha conservar aquela carcaça. E aí tem a temperatura exata de refrigeração, quanto tempo tem que ser, tudo certinho antes de mandar, então, essas carcaças, esses produtos para os supermercados, para os açougues, onde serão distribuídos para o consumidor. Então, o corte da carcaça, como eu disse para vocês, ele será dividido ao meio, né, em dois. E refrigeração, as carcaças são refrigeradas para diminuir o crescimento microbiano, no caso, é utilizado para conservar, e para reduzir, então, o tempo de temperatura interna, tem que ser menos de 7 graus Celsius, não esqueça disso, tem que ser menos de 7 graus Celsius. Por quê? Se colocar acima de 7 graus Celsius, você vai proporcionar o crescimento microbiano. Então, as carcaças, elas devem ser refrigeradas em câmeras frias, com temperatura de 0 a 4 graus Celsius. O tempo normal entre resfriamento da carcaça bovina leva de 24 a 48 horas. Então, se perguntar lá numa atividade qual é o tempo mínimo que tem que ser, então é de 24 até 48 horas e a temperatura é de 0 a 4 graus Celsius. Aí acontece a estocagem, o armazenamento, né? Então, as carcaças, né? Os cortes, as vísceras comestíveis que não foram condenadas, elas são processadas, embaladas e estocadas em frio, aguardando então a expedição. Desse lado podemos ver a carcaça. E aqui tem o bucho, o bucho em tripas, em tira, aliás, que já estão prontos para o consumo, o coração, o fígado, o intestino, não, os testículos, a língua já limpa, o pulmão, os rins, o rabo, que é muito utilizado para fazer rabado, o rabo cortadinho, o mocotó cortado, entre outros. Aqui é a estocagem e armazenamento, então, durante esse período de 24 a 48 horas é utilizado, então, aliás, é feito a questão do controle de temperatura para que esse grau de temperatura seja respeitado, porque não pode passar de 4 graus Celsius, tem que ser menos de 7 graus Celsius, tem que ser de 0 a 4 graus Celsius, tá? Então, não pode passar disso e tem que ter um intervalo aí de 24 a 48 horas. Então, vamos lá. Isso foi, eu me expliquei, que eu dei uma recapitulada até a aula passada. Tem um outro vídeo que eu faço uma parte de introdução, qual a importância, que seria interessante vocês dar uma olhada posteriormente.
Agora eu vou falar um pouquinho da estrutura muscular da carne. Então, a carne ela é composta quase que exclusivamente por tecido muscular esquelético, com algumas musculatura lisa, somente como componente de parede de vaso sanguíneo. Cada músculo é coberto por uma fina camada de tecido conjuntivo que ramifica-se. Deixa eu só ver se tem algum aluno. Deixa eu só. Então, assim, que é coberto por um tecido conjuntivo que se ramifica no seu interior e a unidade estrutural do tecido muscular é uma célula altamente especializada e denominada por fibras musculares. Deixa eu só fazer um. Não, depois eu. Então vamos lá. Como eu disse para você, eu vou fazer umas observações aqui. Como eu disse, a carne ela é composta quase que exclusivamente por um tecido esquelético de musculatura lisa, né? Como nós podemos observar aqui, como componente dos vasos sanguíneos, cada músculo é coberto por uma fina camada de tecido conjuntivo, que ramifica-se então no seu interior, que é isso daqui, ó. Tá? Isso das setinhas aqui. E a unidade estrutural do tecido muscular é numa célula altamente especializada denominada fibra muscular. Então, isso daqui que nós estamos vendo, as partes brancas, Ana, é fibra muscular, tá? A parte que onde que tá as setinhas aqui. Então, as fibras nervosas e vasos sanguíneos entram e saem do músculo, permitindo, então, que um sistema de enervação sai como em forma de cadeia dos vasos para o suprimento de nutrientes. Então, essas questões das fibras musculares, ela permite com que esses vasos, eles levam, então, nutriente para a carne, favorecendo, né, a carne, aliás, trazendo ali como eu vou dizer para você, tendo esqueci o nome agora, tendo a questão agora fugiu, desculpa que fugiu da memória aqui, trazendo os nutrientes necessários para constantemente estar ali fortalecendo aquele músculo, enfim. Aí, quando acontece a morte do animal, essas fibras, elas também elas são importantes para remover, então, os resíduos do metabolismo. E quando acontece o rigor mortis, né, que a gente vai ver posteriormente, o que é o rigor mortis, o que é o pós-rigor mortis, isso pode mudar, tá bom? Então, o que acontece? Temos as células longas e finas, musculares, que isso apresenta-se nos citoplasmas das fibras e contraste de miofibras. E aí, cada miofibra é um conjunto de dois tipos das principais proteínas, que é a miosina e as actinas, que a gente vai ver posteriormente. Então, o tecido muscular é um tecido onde ele é composto, aliás, por 18% de proteínas, 5% de gordura, 1% de vitaminas e minerais, né? Carboidrato 1% e 75% de água. Então, essa quantidade, então, é quase que um todo, né, do tecido muscular, ele é água, 75% de água. Então, o restante é proteína, gordura 5%, vitaminas e minerais 1% e carboidrato 1%. Aqui é a miosina e a actina, que eu disse para vocês, para você, né? A miosina e a actina, como eu disse, né, elas são um conjunto de miofibras que elas se formam, é uma das principais proteínas, que no caso é a miosina e a actina, e esse espaço aqui se chama sarcômeros, tá? Então, aqui, o espaço mais fino se chama a linha Z, né? A linha Z, como você pode observar aqui, é um filamento simples, aliás, filamento fino, que é a miosina.
Quando se tem o filamento grosso, não sei se você pode observar aqui que existe diferença entre esse e esse, é um filamento mais espesso, aí tem a banda A1, a banda A e a banda 1. Nesse meio aqui, esse meio aqui é o sarcômeros, que é utilizado, né? Aliás, que é onde faz a separação. Então, de um lado temos a miosina e de outro lado temos a actina. É só uma explicação, assim, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Só para fazer uma breve introdução. Então, existe o filamento espesso e o filamento fino. Aqui temos vamos falar um pouquinho das gorduras, né? A gordura intramuscular e a gordura intramuscular e a gordura intermuscular. Qual a diferença? A gordura intramuscular, como você pode observar aqui, ela está mais ligada na carne, acho que é isso como que eu posso te dizer, né? Ela está mais ligada. E a gordura intermuscular, você pode observar que ela está mais em volta aqui, ó. Não sei se você está conseguindo identificar aí, mas ela está mais em volta da carne. Então, assim, qual a diferença da gordura intramuscular e da gordura intermuscular, que dá um meio com nó? Ela é presente, então, nas fibras musculares da bainha e adiciona-se a umidade, textura. Então, cada um tem uma função. A gordura intramuscular, essa daqui, ela vai trazer, então, para a carne uma textura, sabor, né, daquela carne. Quando você cozinha ela ajuda, favorece para que a carne fique mais macia, né? E com isso ela vem favorecer a, a degustação, né, da carne. E a gordura intermuscular, no caso, essa gordura aqui em volta da carne, é a gordura que ela é presente nos grupos musculares, e ela é uma gordura também que ela ajuda para trazer melhor paladar à carne. Então, essa gordura intermuscular, ela é chamada de marmoreio, pois ela tem uma aparência, como você pode observar aqui, ó, acho que na próxima foto você vai verificar isso melhor, como se fosse semelhante ao mármore. Ó, essa daqui como se fosse semelhante ao mármore, né? Essa gordura aqui, ela é chamada de intramuscular, né? E essa gordura aqui é intermuscular. Então, quando falar intermuscular, qual a diferença? As duas, elas são importantes, né, para ajudar, para trazer um sabor, a textura, quando você prepara a carne. Só que uma é semelhante ao mármore, né? Uma tem a característica ao mármore, e a outra, ela é dos grupos, ela está presente, então, nos grupos musculares. O que aí também eu vou falar um pouquinho, Ana, o que é a gordura subcutânea? É aquela capa de gordura que vem por cima de uma picanha, né? Tem a picanha, eu não coloquei a foto aqui, mas eu acredito que você já viu, talvez, né, como que é. Deixa eu só voltar essa foto aqui. É como se essa gordura aqui tivesse cobrindo toda essa parte aqui. Então, isso se chama de gordura subcutânea. Então, existe 4 tipos de gordura: a intermuscular, a intramuscular, a gordura subcutânea, que ela é utilizada, aliás, que ela é aquela gordura por cima da picanha ou de algumas outras peças de carne, e também tem a gordura e oxigênio, que são os principais combustíveis que alimentam o músculo quando acontecem as ligações químicas, né, de um átomo de carbono, que são utilizados nas gorduras para liberar energia, e funciona como um processo, então, de contração do músculo, e o relaxamento e, consequentemente, a transformação do músculo em carne no processamento denominado rigor mortis. Então, a gordura e o oxigênio ela é muito importante porque ela vai auxiliar na questão do rigor mortis,
quando o animal acontece o abate, e aí tem todo um processo do abate. E aí a gordura e o oxigênio, ele é utilizado para favorecer, então, o rigor mortis. A transformação do músculo em carne. Como é feito, né, a transformação do músculo em carne? Então, logo após o abate, ocorre algumas transformações que permitem a conversão da musculatura em carne, propriamente dita. Porque quando você traz o animal das fazendas, aí chega no abatedouro, o animal, ele está vivo, e ele é um músculo, mas aí quando tem que acontecer o processo do abate, a esvisceração, a sangria, o corte, tudinho, depois a carne vai se transformar, o músculo vai se transformar em carne. Então, logo após o abate, ocorrem algumas transformações que permitem a conversão da musculatura em carne, que no caso é o que a gente vai comprar no mercado, né? Que ali já aconteceu todo o processo de transformação. Então, o rigor mortis, também conhecido como rigidez cadavérica, ocorre um conjunto de reações bioquímicas, tá? Onde as estruturas, que ao mesmo tempo que são influenciadas diretamente pelo tratamento que o animal recebe antes do abate. Então, nós vamos falar um pouquinho quais os defeitos, né, que pode ser identificado numa carne quando o animal ele sofreu algum estresse, né? Quando ele sofreu algum estresse antes da morte dele, quando ele sofreu algum estresse no período que ele estava sendo abatido, que não aconteceu a insensibilização de forma correta, tudo isso. Então, tá, o rigor mortis, como ocorre em algumas horas antes do abate, aliás, após o abate, depende do porte do animal e da temperatura do ambiente. Então, a carcaça, inicialmente rígida, retoma a forma maciez e depois de 5 a 20 horas, por meio de um rompimento das fibras musculares e pelo aumento da acidez, no caso, reduz o pH e aumenta a acidez da carne, né? Então, o aumento da acidez ocorre pela ação do ácido lático e a formação, a partir daí, né, do glicogênio muscular. Então, o pH do músculo vivo é próximo à neutralidade, né? Próximo à neutralidade, que no caso quer dizer que é 7. Quando o animal está vivo, o pH dele é próximo de 7, né? Cerca de 7. Então, após o abate, essa carne, esse músculo que está sendo transformado, ele tem que descer até 5,5. Se a reserva de glicogênio for normal. Então, o que que acontece? Tem uma boa reserva de glicogênio, o animal ele sofreu pouco estresse, teve todo o processo de forma correta, esse pH ele pode descer até 5,5. Se abaixar mais do que 5,5, é um tipo de defeito de carne. Se ficar intermediário, é outro tipo de defeito de carne que a gente vai discutir um pouco mais para frente. E a reserva de glicogênio ela é fundamental para a determinação da transformação do músculo de carne, do músculo em carne. Alguma dúvida até aqui, Ana? Não. Então tá bom. Então vamos lá. A transformação do músculo em carne. Existe dois tipos de defeito. A carne aqui em cima é a carne PSE e a carne do meio é a carne dita assim normal, ela é normal, e a carne DFD. A carne PSE tem algumas características que você pode identificar, e a carne DFD tem algumas características que você pode identificar. Eu não sei se você já teve alguma experiência de ir em algum açougue ou supermercado para comprar carne e você conseguir identificar lá na exposição de carne, ou a carne está dessa cor ou a carne está dessa cor. Eu já tive algumas experiências. Normalmente a gente espera encontrar a carne assim de forma mais normal, mais cor mais viva, né? Mas infelizmente tem ainda carnes assim. E tem características dessa carne quando ela está com defeito, né? Que ela vai ser aquela carne mais dura, mais rígida, que aí a gente vai vendo mais para frente.
Então tá, quando o animal passa fome ou faz exercícios antes do abate, o nível de glicogênio muscular ele é menor, diminuindo então a formação de ácido lático e o pH final da carne será maior. Aí o que que acontece? Se o pH final da carne for maior, acontece então que a cor vai ser de um jeito. A carne normal, ela tem que, como eu disse, né, a gente falou um pouquinho, ela tem que ser até 5,5. Se o animal ele sofreu algum estresse, o nível de glicogênio ele vai abaixar e aí vai trazer os defeitos da carne. Então, a formação do ácido lático e o pH final da carne será maior do que permitido, né? Vai ser acima, então, do permitido. Então, a cor da carne é um dos aspectos considerados mais importantes no momento da comercialização. Como eu disse para você, a gente quer chegar como eu vou dizer para você, no açougue, que é encontrar uma carne vermelhinha, encontrar uma carne de aparência boa, isso, uma carne de aparência boa, brilhante, e normalmente a gente já viu carne que ela tá ali com defeito, né? Uma vez eu tive uma experiência que eu fui num supermercado aqui de Coxim, e quando eu cheguei, a carne estava vermelha não, estava verde. E eu olhei assim, eu, tipo, mas não era uma carne vermelha, né? Eu fui comprar outra coisa, eu passei pelo açougue e eu vi o bucho, né? O bucho que geralmente eles colocam, tem todo o processo ali de limpeza e tal. E aí eles colocaram e a carne estava verde, o bucho. Tipo assim, aí você vê que alguma coisa está acontecendo, algum processo ali, né? Porque o bucho geralmente ele tem que estar com a aparência característica de mais bege, mais clarinho, mais branco, né? E ele estava verde, ele não estava temperado. E eu falei, meu Deus, se ali na exposição tá essa cor, imagina lá dentro como que não tá, né? Mas enfim. Então, devido a tudo isso, quando a gente chegar no supermercado, a gente quer encontrar então uma carne ideal, um vermelho brilhante, uma cor que vai nos atrair a comprar. E aí, depois, aliás, essa como eu vou dizer para você, é a característica principal que nós devemos encontrar na carne. A carne tem que ser de cor vermelho, brilhante, e uma cor assim que chama a atenção. Se você encontrar uma cor de uma carne mais pálida, principalmente a carne bovina, ela não é uma carne boa. Se você encontrar uma carne mais dura, ela também não é uma carne boa. Boa para o consumo, eu digo isso. Porque se você pode até adquirir, mas aí o que vai acontecer? Ela vai estar dura, pode estar. Um gosto diferente. Isso, um gosto diferente, tudo isso. Então, a transformação do músculo em carne, a mioglobina, ela é a principal substância para a determinação da cor da carne. Né? O seu teor poderá, então, ser alterado se o processo de sangria for mal executado. Então, lá no começo, nós vimos o processo de sangria. Se aquele processo de sangria, ele for feito de forma errada, for feito de forma que não deveria ser feito, o que vai acontecer? A quantidade de mioglobina, que é a principal substância na determinação da cor da carne, ela vai sofrer um processo de alteração, e aí a carne, ela também vai perder a sua característica de vermelho brilhante, verde não, vermelho brilhante, e com isso também vai prejudicar, então, a sua comercialização. E os bovinos, como você pode observar aqui, essa daqui é a carne bovina. Aqui eu coloquei uma carne suína. Aqui a carne, eu acho que é uma carne de ovina. E aqui é a carne de peixe. Como podemos observar, a carne bovina, ela contém, então, mais mioglobina, porque ela tem a aparência mais avermelhada, né? Mais viva, né? Essa aqui, eu acho, se eu não estiver enganada, eu acho que essa aqui é uma carne de bovino também.
Então, a transformação do músculo em carne, então, a quantidade do glicogênio armazenado na musculatura do animal, no momento então, que ele for para o abate, é decisivo na determinação do valor final do pH da carne. Então, geralmente, o valor final do músculo, no momento do abate, ele se encontra, né, de 6,9 a 7,2, que ele é um pH, como eu disse para você, um pH próximo do neutro, né? Aqui já. Só que ele tem que se estabilizar em torno de 5,8 e quando acontece o rigor morte. Então, se esse valor aqui, como você pode observar, se esse, eu acredito que esse pHmetro aqui esteja correto. Olha o valor aqui, ó. Essa carne aqui, ela é uma carne com um defeito, porque ela tem que se estabilizar em 5,8, só que aqui, se você observar, aqui está em 6,2. Então, essa carne aqui, pela cor aqui, a gente já pode identificar que ela é uma carne que ela é uma carne DFD. E depois, lá na frente, a gente vai ver as siglas de DFD, PSE, quais as características de uma, como você identifica. Primeiramente, você já pode identificar pela cor. Você chega ali no açougue, você já vê que a carne é vermelha, né, que deveria ser vermelho, vermelho brilhante, ela já tá uma cor ou muito pálida, muito branca, ou ela tá uma cor muito escura. Ou ela sofreu um estresse antes, e aí tem uma alta reserva de glicogênio, e não conseguiu consumir esse glicogênio para chegar ao pH, ou aconteceu uma queda brusca do glicogênio no momento do abate, e aí ela teve outro defeito. Aqui é uma atividade que eu vou passar para vocês, tá? Então, Ana, por hoje é isso. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou parar a gravação para a gente poder conversar rapidinho.